Como é bom poder começar o ano, começar os nossos dias, a nossa manhã, ouvindo a palavra de Deus e sendo direcionados por esta palavra. Precisamos nos planejar e nada melhor do que o autor e consumador da nossa fé. Nos ensinar. Ele, no Salmo 139, fala que ele já determinou, já escreveu todos os nossos dias. Não há nada melhor do que ele para nos direcionar, nos ensinar como conduzir esse ano de 2015 nos caminhos que ele já traçou para nós. Então, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos e receba, alimente-se aí da palavra do Senhor nesse momento. E vamos falar sobre comunhão. Você precisa viver a comunhão, você pode viver a comunhão, é necessário. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 12, a partir do verso 4, fala o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. O verso 7, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. E essa palavra fala de um corpo, cada um feito com um propósito, com um objetivo, com uma função. Mas para que esse corpo funcione de maneira excelente, funcione 100%, ele precisa de comunhão. Como assim? Ele precisa de estar sincronizado, ele precisa de estar unido, ele precisa estar bem ajustado. É isso mesmo. Por quê? E como fazer isso com o nosso corpo? Como fazer isso conosco? Porque somos um corpo em Cristo. Cada pessoa Deus fez com um propósito, com um objetivo, com uma função específica. E para que nós, como um corpo de Cristo, venhamos a viver um 2015 pleno, cada um precisa de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Você foi chamado para profetizar? Profetize. Você foi chamado para servir? Sirva. Para exercer misericórdia? Vamos exercer. Não temos que ficar parado olhando aquilo que o outro foi chamado e querendo exercer a função do outro, mas Deus tem uma função linda e específica para nós. E podemos exercer e viver realmente um ano de muita comunhão quando cada um na sua função, no seu local, agindo da sua maneira, sendo direcionado e conduzindo pelo Espírito Santo, realiza isso. Deus quer unir as pessoas. Aqui nós temos eu, Serginho, cada um tem uma função específica, né, Serginho? Mas imagina eu sozinha apresentando ou o Serginho sozinho apresentando. Seria bom, exerceríamos, mas olha quando nós dois apresentamos, faz toda a diferença, porque um vai complementando o outro, não é mesmo, Serginho? Tem a comunhão, e quando a gente fala desse complemento, é exatamente a unidade que precisa ser estabelecida na palavra de Deus sobre essa expressão tão linda que é comunhão, e que a Igreja de Deus ela precisa resgatar essa palavra. Isso. Vivemos em tempos onde a condição da solidão ela é estabelecida. Cada um está mais voltado ali para o seu propósito pessoal, ali aquela condição. Hoje a internet, ela une as pessoas que estão distantes, mas está separando as pessoas que estão perto. E nós precisamos de quê? Desse contato de gente com gente. Foi isso que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E eu quero ler um texto aqui que nos fala também dessa comunhão nossa com Cristo. Está em Filipenses capítulo 3, versículos 10 ao 14. E diz assim, vou ler aqui pela NVI. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse é o objetivo dessa comunhão, desta integração que a Carol nos iniciou aqui nesse devocional. E eu quero destacar um primeiro plano do propósito de Paulo. Quem que era Paulo? Era alguém que no início do seu ministério, né, Carol? Ele perseguia, ele matava os cristãos, porque ele tinha uma convicção muito pessoal. Mas daí, depois, quando literalmente ele caiu do cavalo, ele entendeu o propósito de Deus na sua vida. E ele queria cumprir esse propósito. Qual é o propósito da comunhão que deve haver entre todos nós? O propósito da comunhão deve ser de nos levar a conhecer ainda mais Deus, como ele aqui coloca no verso 10, que diz assim: quero conhecer a Cristo. Que o propósito dos seus relacionamentos, o propósito da sua comunhão com terceiros e da sua comunhão com Deus não seja outro, senão de conhecer a Cristo, não é verdade, Carol? E assim nós vamos entender que as nossas atitudes, elas são especiais. Paulo aqui, ele destaca as suas atitudes. No verso 8, ele diz, quero ganhar a Cristo. No verso 10, eu quero conhecê-lo. No 12, para alcançar aquilo que é o propósito. Verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ainda no verso 13, dizendo, avançando e prosseguindo para o alvo. Amém. Atitudes que vão determinar comunhão de sucesso. Nossa com o nosso próximo e nossa com o nosso Deus. E para que eu aqui, só mais um pontozinho, Carol, nessa devocional que eu quero colocar, para que a comunhão ela se estabeleça de uma forma tão linda, tão específica, você precisa de ter uma motivação especial. Amém. Qual é a sua motivação para estabelecer a sua rede de amigos? É o interesse pessoal? É o interesse no ganho pessoal? Ou também deve ser para fazer conhecido deles o propósito de Deus na sua vida? Se o propósito é de conhecer a Deus, que a motivação para essa comunhão seja de levar, que outros também eles se motivem a conhecer a Cristo. Aí sim, vamos todos ter um nível de pensamento, um nível de comunhão, um nível de objetivo. Objetivos esses que nos trarão vitória e nos trarão a bênção. Porque Deus, ali no Salmo 133, nos diz que na comunhão, na unidade dos irmãos, Ele ordena a sua bênção. Por isso nós precisamos de vida disciplinada e vida determinada. Amém, é isso mesmo, Serginho. Eu vejo a comunhão fala de profundidade. Sim. Deus quer essas atitudes, essas motivações com profundidade nele, sendo realmente direcionados por Ele. É por isso que quando eu comecei falando, vamos começar 2015 sendo direcionados e conduzidos por aquele que escreveu a nossa história. Muitas vezes nós pegamos ali, você pega aí sua caneta aí da sua vida e você começa a escrever. E às vezes no final não está muito bonita essa história, não é? Mas precisa ser mudado, né? O enredo ele tem que mudar, né, Carol? E vamos começar 2015 permitindo que aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que com um lindo propósito te fez, ele venha pegar aí você e te conduzir como um instrumento. Deixa ele, seja aí você, a caneta ali nas mãos dele. Ele vai escrever uma linda história na sua vida. E vamos orar, para selar esse momento, para que essa palavra venha dar muitos frutos na minha vida e na sua vida. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos que dependemos e precisamos do Senhor, Pai. Entregamos 2015 nas Tuas mãos. Entregamos para que o Senhor nos conduza, para que nós venhamos fazer a coisa certa, do jeito certo, com a motivação correta, sem mais e sem menos, Senhor, na medida certa,
porque queremos e precisamos cumprir o propósito e o chamado do Senhor para as nossas vidas, Pai. Abrimos o nosso coração. Deus, tira toda a insegurança, todo o receio do nosso coração com o novo também, mas traz-nos, Senhor, a segurança de que podemos até fazer algo novo, mas estamos juntos de Ti. O Senhor vai à nossa frente, o Senhor nos conduz, o Senhor nos direciona. Mas, Senhor, inclina os nossos corações a cumprir o chamado do Senhor, a servir com alegria, a ser misericordioso, a realmente viver aquilo que a Tua palavra diz que devemos viver, a profetizar palavras que consolem, que edifiquem e que motivem outros. Deus, que dos nossos lábios saia realmente um perfeito louvor. Que dos nossos lábios pessoas realmente recebam palavras de cura, de restauração, de edificação. Deus, nós queremos abrir a nossa boca agora e profetizar um 2015 próspero. Próspero em todas as áreas da nossa vida, que venhamos crescer espiritualmente em Ti, nos nossos relacionamentos com o Senhor, que possamos crescer fisicamente, crescer ministerialmente. Tira-nos da zona de conforto, Senhor. Que venhamos ter um 2015 de atitudes, atitudes que transformam, atitudes que fazem a diferença. Primeiro nas nossas vidas, nos nossos familiares e na vida de outras pessoas também, Pai, fora do nosso lar. Deus, usa-nos como embaixadores de Cristo aqui. Possamos ter posturas, sim, na forma de falar, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de vestir. Que as nossas condutas venham realmente ser um espelho quando as pessoas virem isso, elas enxergarem as nossas atitudes, as nossas posturas, elas venham ver Jesus. Por isso, Pai, toca nas nossas vidas. Reconhecemos que somos vaso, que o Senhor é o oleiro. Deus, e que somos um barro e queremos ser um vaso de honra. Por isso, Pai, vá tocando em nós para que a sua digital fique realmente ali, na nossa vida, em tudo aquilo que fizermos. Dizemos que Te amamos, agradecemos, Senhor, pelo primeiro dia do ano. Agradecemos porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu carinho. Deus, entregamos esse ano todo nas Tuas mãos, para que o Senhor nos conduza, que possamos estar onde o Senhor quer que nós estejamos, que não venhamos agir na força do nosso braço, mas descansar, porque é do Senhor todo o trabalho, e o nosso trabalho é descansar em Ti, em nome de Jesus. Amém, Carol.